Estamos iniciando a nossa aula número 144. Estamos dando continuidade à contestação que o nosso Estevão faz frente às acusações a ele levadas contra ele por Paulo. Estevão é membro da tribo de Isaac, uma das 12 tribos de Israel. E é um israelita. E pela lei israelita ele tem o direito de se defender frente a essas acusações, coisas que não aconteceriam com indivíduos não judeus. Ele utiliza nessa fase da sua defesa, ele utiliza citações para ampará-lo de profetas e eventos com esses profetas que aconteceram. Ele deu referências, citou a Jeremias, citou Daniel, aliás, citou Elias e citou Esdras. Foram 3 profetas que ele cita na sua propriamente contestação. E agora ele continua nisso, na sua defesa. Hoje ele vai citar Ezequiel e Daniel. Quer dizer, hoje na minha aula, nossa aula, mas ele lá na sua defesa. Então ele chama Ezequiel 18, 30 e 31. Quer dizer, capítulo 18, versículos 30 e 31. A responsabilidade é individual. Cada um responde individualmente por suas ações. Aí diz Ezequiel: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, e criai em vossos corações novo espírito, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Então, nesse momento, Ezequiel ele diz da responsabilidade individual, ou seja, cada um é individualmente julgado de acordo com seus caminhos, como ele fala. Vale dizer, suas obras e ações. Em Ezequiel ressurge a lei personalizada, individualizada de cada indivíduo, de cada pessoa, que estava já sendo sepultada. Essa lei individualizada, ela está muito em consonância com a lei da causa e efeito, que é uma proposta do Espiritismo. Enfim, cada um gera os seus efeitos de acordo com as suas ações, os efeitos bons ou efeitos prejudiciais. É a lei da causa e efeito, da ação e da reação. Mas essa lei, em Ezequiel, parece que ela estava sofrendo esses valores, daí ele sobe com ela, porque é uma passagem interessante que Jeremias cita, um antigo provérbio, em capítulo 18, versículos 2 e 3. Que tendes vós, acerca da terra de Israel? Proferis esse provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos que embotaram. Os pais comeram, os dentes dos filhos ficaram embotados. Tão certo como vive o Senhor, jamais direis esse provérbio em Israel. Então, havia essa ideia de que o problema dos filhos, dos pais, repercutiria no destino dos filhos. Mas em Jeremias isso é caracterizado individualmente. Essa visão também de os nossos antepassados repercutirem sobre nós na lei da causa e efeito, nos obrigando a coisas das quais nós não fizemos, né? Porque nós não somos responsáveis pelas ações dos nossos pais, já que cada um tem o seu livre-arbítrio. Isso também deu margem ao pecado original na igreja, quer dizer, que todos os indivíduos, em razão da paternidade de Adão, ter cometido a violação às leis divinas,
ele assumiu uma situação de transgressor e a transgressão dele, a violação dele às leis divinas foram sucessivamente, através dos séculos, herdadas por cada um de nós. Isso não, o Espiritismo não aceita. E aqui também o nosso Ezequiel também repele da sua maneira. Bem, isso é uma das citações de defesa, uma das peças de defesa, né? A argumentação de Ezequiel. Vamos ver, ele também cita Daniel. Daniel curtiu as infinitas amarguras do cativeiro. Quer dizer, ficou preso Daniel. Daniel alcançou o grande poder em razão das suas profecias, junto a um rei medo-persa, era Média e Persa, chamado Dario, logo após a vitória sobre a Babilônia. Com isso, ele foi nomeado como um dos 3 administradores sobre o reino. Eram 3 administradores. Daniel, um israelita, vivendo na Média e Pérsia, no caso na Pérsia, o rei Dario nomeou ele como um dos seus administradores, tal como lá, antes de Daniel, José, um dos filhos do patriarca Jacó, foi nomeado administrador do faraó. Para reprimir o poder de Daniel, outros oficiais persas, prefeitos, sátrapas, que são governadores de província, conselheiros, conspiraram contra ele. Então, eles não queriam que Daniel sofresse essa investidura, ou recebesse, porque ele sofre perseguição de todos eles, porque não aceita um estrangeiro, que é o israelita Daniel, a deter cargo tão elevado como administrador do reino. Essa questão de poder, eu vou me aproximar de vocês, ela parece que faz parte da natureza humana, não da natureza genética propriamente, nem biológica propriamente, é da natureza moral. Parece que os espíritos têm um problema muito sério, falo do espírito de uma forma genérica, desde o Ocidente até o Oriente. Eles têm esse problema de serem envolvidos pela atmosfera do poder e ali se deterem, não admitindo que outros possam competir com ele como poder. Então isso é um problema sério, que acomete toda a humanidade indistintamente. É o problema do poder. Então, como Daniel vai crescer, eles não querem que Daniel cresça, porque eles vão perder o poder. Os governadores de província, os sátrapas, na Pérsia Antiga, os prefeitos, seja quem forem, todos eles querem deter o poder. Isso nós vemos no Brasil também, que é muito triste. Todo mundo quer ter o poder, todo mundo quer mandar. Enfim, as pessoas não entendem que o grande poder é servir o próximo, porque aí você se encorpa, você cresce espiritualmente, você se fortalece. Por isso que Jesus disse a João e Tiago, quando a mãe deles disse: mestre, coloca um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda quando tu subires para o céu. Ele responde: ó mulher, quem te disse que eu tenho esse poder? Colocar um filho teu à minha direita, um filho teu à minha esquerda, só o meu Deus que está o meu Pai que está no céu que pode fazê-lo. Quer dizer, ele não assumiu o poder, o livre-arbítrio. Ele delegou ao Pai, a Deus, porque ele era sábio. E ainda aduziu, porque o Filho do Homem, aquele que quiser ser o primeiro entre vós, falando para todos os 12 apóstolos que estavam já fervilhando lá, se consumindo de inveja um com os outros, cada um querendo ser o melhor junto do mestre, porque eram humanos, não eram santos, então já estavam se comendo uns aos outros. Ele levanta a voz com a sua doçura, com a sua beleza, com o seu amor, e diz: olha, porque o Filho do Homem, aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja o primeiro a servir, porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. As aves têm seu ninho, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem uma pedra para repousar a sua cabeça. Aí ele deu a grande abrangência, o grande poder, que é servir a Deus. Que maior poder é esse?
que maior poder o ser humano possa ambicionar. Então eles ficam nesse bafão, nesse térreo, né? Ou nesse subsolo de lutas. E aqui todos eles estão contra o Daniel, porque Daniel vai ser alçado no poder. Estão lá se comendo uns aos outros também. Então essa é uma coisa que a gente tem que combater em nós. Isso vem do egoísmo inato e vem do seu filho maior, que é o orgulho. Bom, então Daniel 6, capítulo 6, versículos 7, 9, 13, 16, 17, 19 e 23. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordam que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por um espaço de 30 dias, olha que eles armam, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, quer dizer, ao Dario, seja lançado na cova dos leões. Então eles promovem esse interdito, que é uma proibição. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, a proibição, e assina a escritura, quer dizer, para que ninguém louve mais a não ser o rei Dario, nem os seus próprios deuses, porque Daniel rezava para Deus 3 vezes ao dia. Então eles vão. Agora, após o rei, sancione o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, e que não se possa revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito, promoveu a lei. Por quê? Porque eles sabiam que Daniel seguia o seu Deus, Jafé, e procuravam conflituá-lo com o dever de seguir o rei Dario. Produzem assim um documento com tal proibição, o interdito. Fazem Dario assiná-lo. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz sua oração. Então o rei mandou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem continuadamente serves, ele que te livre agora. Foi trazida uma pedra e posta sobre a rocha, a boca da cova. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então ele estava com a pedra rocha fechando a cova e ali estava selado, não podia mexer, movimentá-la. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com a voz triste, porque ele gostava do Daniel, rei. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-á o caso que teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, saudou o rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Bom, o que aconteceu nesse momento? Eu acho, pelo espiritismo, que é uma hipótese, que os leões eles foram magnetizados lá de alguma maneira, hipnotizados de alguma coisa e não atacaram Daniel. Foi por isso. Formação espiritual, embotando um pouco as ações dos leões. Então, visto que Daniel já tinha sobrevivido, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova.
e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha só, que coisa linda. Então Estevão puxou esses profetas para agora cruzar o comportamento dele com o comportamento do sacerdócio judaico. Então Estevão continua: mencionais os nossos heróicos instrutores do passado. Vocês mencionam, dizendo ao sacerdote, não só para justificar o gozo egoístico da vida, porque vocês não têm nada de elevado, só que colocaram a veste sacerdotal, nada. Estevão segue indagativo. Onde guardais a fé? Agora ele vai firme. Acentua a sua crítica. No confronto ocioso ou no trabalho produtivo? Onde está? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração que o templo divino? Incentivais a revolta e quereis a paz? Não vos lembrais que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece distante? Bom, mediante essa contestação, essa forma de Daniel retrucar, a Assembleia se vê fixada, presa de surpresa pela fala límpida e linear de Estevão. Aquilo desce sobre toda aquela Assembleia, como uma espécie de atmosfera que paralisa tudo. E eles ficam como que extasiados frente à retórica de Daniel e à limpidez das suas palavras e a pureza com que ele desdobra esses acontecimentos bíblicos e faz essa comparação. Parece imóvel. Muitos israelitas supõem ver em Estevão o ressurgimento de um de seus antigos profetas da sua raça. Passa-se um tempo. Mas os fariseus, como se quebrasse a misteriosa força que os emudecia, romperam em algazarra, ensurdecedora, gesticulando a esmo e proferindo palavrões impropérios. Os fariseus gritam, agitam, em clara intenção de interromper Estevão. Porque é interessante no discurso, vocês vão aprender comigo também, quando o sujeito não consegue contra-argumentar contra nós, numa discussão qualquer, a gente coloca esse argumento, coloca esse fato, né, coloca uma referência de outras pessoas ou de um texto, de um trabalho qualquer, de um livro, de um artigo. Quando a gente vai destruindo aqueles que querem nos contradizer, eles param e partem para o lado pessoal. Observem bem isso nos políticos, eles usam muito isso. Quando, a partir de um momento que o político não consegue contestar o outro, ele parte para a agressão pessoal, ou em relação ao caráter do político, ou em relação ao que ele começa a adjetivá-los de uma série de nomes, de coisas que são um vazio no espaço, mas que interrompem uma discussão, ou diria uma luta, em que eles estavam já em knockdown. Então eles buscam o quê? Buscam paralisar a luta através do término daquele round. Então eles terminam. Esses são sempre esse argumento dessas pessoas. Quando eles não têm, eles partem para uma agressão. No caso do nosso político, ainda agressão verbal. Mas no caso lá do nosso Estevão, como ele cresceu muito, e o pessoal estava assustado, os fariseus então entram e rompem a algazarra contra Estevão, ensurdecedora, gesticulando a esmo e proferindo impropérios. E começam a gritar: apedrejemo-nos o imundo, matemos a calúnia, anátema ao caminho de Satanás. E nesse momento Paulo intervém. Nesse momento, no caso Saulo, levanta-se vermelho, rubro, de cólera, não conseguia disfarçar a fúria do seu temperamento explosivo. Ele estava por dentro se queimando. Caminhou rápido para o acusado, dando a entender que ia caçar-lhe a palavra. Seria o último argumento
que não era argumento, a ultimação, caçar a palavra. Percebendo que ia talvez ser coagido pela violência, e mais que os fariseus pediam a sua morte, Estevão fixou os mais irônicos e arrebatados, exclamando em alta voz e de forma tranquila. Ele olhou para os últimos fariseus que estavam mais agressivos. Vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar que não temêssemos os que só podem matar o corpo. Então, ele cita nesse momento Mateus 10,21. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não pode prosseguir. O moço tarcense. Agora, Paulo intervém. Mãos à cintura, olhar pusilânime, agressivo, gestos rudes, como se confronta um malfeitor comum, gritou-lhe furiosamente ao ouvido: Basta, nem mais uma palavra. Agora que te foi concedido o último recurso, inutilmente, também usarei o que me faculta a condição de nascimento em face de um irmão desertor. E aí, caiu-lhe de punhos fechados no rosto, sem que Estevão tentasse a menor reação. Saulo, sem muitos argumentos, passa a agredir Estevão, brutalmente. Então, foi esse o final e epílogo da defesa de Estevão, em que a agressão de Paulo marca realmente a sua incapacidade de contradizê-lo. E é assim na vida, pessoal, nós temos que ter muito cuidado com isso tudo. Amanhã nós vamos dar sequência a essa condição agora em que Estevão só vai submetido a pancadas e humilhações. Né? Caçar a palavra do nosso Estevão. Um beijo para vocês. Que Jesus lhe abençoe. Eu peço muita paz para todos. Peço para minha esposa Laís, que está lá na UTI do Hospital Samaritano, com um problema sério. Não é coronavírus, é um problema cirúrgico digestivo. Que os bons espíritos possam levar essas flores aqui para ela em espírito, balsamizá-la e que ela tenha fé em Deus, que mediante a fé ela vai se recuperar. Que Deus nos abençoe. Até amanhã.